Obrigada, secretária Márcia. Eu preciso do apoio aí para ficar meus 15 minutos também. Eu agradeço as palavras e, na verdade, imputo ao presidente do São Coutinho. Ele foi o grande responsável por trazer, montar essa secretaria, montar esse comitê, tão preocupado em ver como é que as ações do BNDES poderiam chegar mais às regiões que não, em geral, temos contemplado como deveríamos. Eu, em primeiro lugar, me desculpo, super me desculpo por duas coisas. Meu atraso, que foi devido ao segunda desculpa. Não sei o que aconteceu, perdi meu PowerPoint, eu tenho testemunha, discuti ontem de manhã com Cristina, desapareceu, eu vasculhei o computador, desapareceu, sumiu, então eu tentei resgatar aqui, não vai ser tão bom, vou ficar na dívida com vocês, e é excelente, né, falar depois desses três. Já falaram várias das coisas, então eu posso passar mais rápido. Eu queria pautar minha reflexão com vocês por, vamos dizer, três principais tópicos. O primeiro, conceitos, né? O que são os conceitos? Conceitos, eu costumo dizer, eu passei um tempo na academia, eu sou originalmente da área de política, de governo, né? E voltei agora. Ué, não, desculpe, não é essa apresentação. Pode tirar, bota aí a nossa coisa do seminário, não é essa. Esse foi o problema, gravou isso em cima do novo. E eu vou falar sobre o novo e o velho aqui de novo, porque todos já falaram. Mas o primeiro ponto é esse. O que é conceito? Conceito é uma tentativa da gente, né, tentar entender a realidade. São formulados para nos ajudar a entender a realidade. Também condiciona a nossa forma de olhar a realidade. Eu costumo usar essa analogia com óculos. O óculos da Lúcia é excelente para ela, o meu é fantástico para mim e para eu olhar assim. Porque se eu olhar assim, complicou. Né? Óculos não são neutros, jamais podem ser considerados como podendo ser usados por qualquer um de qualquer jeito. Tá certo? Dependem da nossa capacidade cognitiva. Qualquer conceito, qualquer óculos depende da nossa capacidade de entender, de olhar, não é? Qualquer coisa que a gente olhe e tente entender depende do conhecimento que previamente a gente acumulou. Eu costumo falar, uma vez eu ouvi um economista citar, e para mim ficou muito claro, obra de arte. Para quem não conhece nada, olha aquilo e vê, gosta, não gosta das coisas, da forma. Mas se você vai acumulando conhecimentos, você vai entendendo de luzes, de sombra, de movimento, de não sei o quê. Vocês já foram ao museu que tem aquela coisa guiada que vai te ampliando a sua capacidade de ver? É assim. Ou qualquer livro que eu pegue. Né? Se eu pegar um livro de engenharia genética maravilhoso com conhecimentos de fronteira, eu não vou conseguir aproveitar. Porque eu não tenho capacidade cognitiva suficiente para aproveitar aquilo. Já se for da coisa de desenvolvimento produtivo e inovativo, eu já jogo uma bola. Vou poder fazer uso daquele conhecimento. Aí tem um problema muito sério que tem pessoas maravilhosas discutindo. Eu vou citar Boaventura de Souza Santos, que fala o seguinte: a injustiça cognitiva, o fato de que os conhecimentos que nós acumulamos, nossa base educacional é formulada por conhecimentos, a gente falou um pouquinho disso muito rápido ontem, né? Conhecimentos gerados em outros contextos, nos países mais avançados. Nossa educação é assim, nós discutimos um pouquinho isso ontem, né? Então, injustiça cognitiva é isso, eu usar o óculos da Lúcia para entender minha realidade. A gente tem que usar o conhecimento que é gerado em outros contextos, sim, para iluminar a nossa realidade, mas que não pode ser uma camisa de força, não pode ser uns antolhos, não pode ser uma cegueira. A nossa condição de usar aquilo de forma adequada para entender a realidade que a gente tem, que a gente quer entender, né? E uma realidade como a brasileira. Injustiça cognitiva é um problema muito sério, né? Os conceitos sempre refletem condições econômicas e interesses econômicos, sociais e políticos. A gente não pode ignorar isso, tá certo? E aí a responsabilidade de nós que pensamos, desenhamos e implementamos política, de saber
debulhar essa coisa que não é trivial. Não é fácil você pegar um conceito e saber o que ele está ali embutindo. Mas, por exemplo, como o Paulo falou, se você entende os APLs só como aglomerados de um determinado feitio estruturados com a lente do economicismo, você vai ver um quadro. Vai estar excluindo uma série de outras coisas interessantíssimas. São arranjos, sim. Mas a escolha política do que você vai priorizar ou só colocar na sua agenda de política, é importantíssimo a gente saber que está cometendo esse viés. E explicitar para quem está tomando a decisão que a decisão política já está embutida naquele conceito. Porque se fosse para olhar como ontem, a Valdênia falou isso bastante claramente, se for para olhar o desenvolvimento social, vai ver outro mapa, vai ver outro... Se for a resolução das desigualdades regionais, pode ser outros casos, né? Bom, o segundo tópico, porque isso aí é enorme, mas o segundo tópico que eu queria trazer a reflexão de vocês é a questão da invisibilidade das resistências e das supostas dificuldades de transponível do novo. Quem falou, muitas pessoas também ótimas falaram sobre isso. Eu fui reler Thomas Kuhn, que é muito controvertido, mas ele falava muito bem desse negócio do novo, né? Que a gente tem a dificuldade de enxergar o novo porque nosso conhecimento é aquela bagagem de ver aquelas mesmas coisas e a gente não consegue ver o novo. Ele mudou as cartas de baralho e as pessoas não conseguiam ver, para quem conhece. E ele trabalhou com... Ele é físico, depois faleceu como historiador da ciência, porque ele trabalhou a vida inteira nisso, né? Deu aula sobre isso. E ele trabalhava com biologia também. E ele falou uma coisa que é muito familiar para nós todos. Ele dizia assim, mesmo quando as novas teorias vêm, o problema é que os laboratórios são os velhos, os equipamentos são os velhos, os instrumentos são os velhos. No nosso caso, a gente tem um novo conceito, todo mundo já falou nisso aí, né? Os dados oficiais são setoriais, né? A grande coisa do arranjo produtivo, da visão sistêmica, é você ser transsetorial, não ficar amarrado no setor, ver quem depende daquilo para fazer aquele negócio funcionar e fazer uma política condizente, não é? Que olhe transsetorialmente, que olhe o território. Isso a gente perde, porque os dados oficiais no mundo, gente, são setoriais, quebram os nossos, eu fico falando de forma bastante rasteira, quebram os nossos arranjos dos sistemas, né? E são por unidade da federação, em geral, aqueles cortes. Também já falamos nisso aqui hoje. Então, quando li Thomas Kuhn de novo, eu falei, pô, é a mesma coisa, né? Olha a dificuldade. Bom, então tem uma série de resistências. Todo mundo fala, essa visão é muito difícil. Eu vou falar no final, vou ver se eu tenho tempo de falar sobre... Não acho que seja tão difícil assim. E quem trabalha, quem opera, quem põe a mão na massa de política, isso é bom senso. É importante lembrar que isso não é tão difícil assim. Vou dar exemplo.